Sejam bem, paz e bem. Todos sejam muito bem-vindos aqui no campus Bragança Paulista. Você também que nos acompanha no YouTube, uma ótima noite. Obrigado por participar conosco desse nosso grande evento. A Universidade de São Francisco, por meio do Núcleo de Formação Geral, pensando ações em preparação para o ENAD 2022, elaborou com muito carinho, com muito cuidado esse evento e cá estamos para realizá-lo. Quero agradecer aqui a presença do nosso pró-reitor, professor Dilnei Lorenzi, nossa diretora de campus, professora Patrícia Costa, todos os professores, alunos, pessoal da técnica e as nossas convidadas que com muito carinho aceitaram este convite de estar conosco para que possamos conversar sobre esse tema tão importante. Lá na ODS, das Ações do Milênio, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 5, nós temos a igualdade de gênero. Nós também temos, na portaria do ENAD 2022, uma temática que prevê trabalhar violência de gênero, desigualdade de todos os tipos, racial, étnico-racial, e é nesse sentido então que nós pensamos esse evento. Esperamos que você, aqui presencialmente, e você que nos acompanha no YouTube, possa aproveitar, como sei que com certeza todos nós aproveitaremos. Sem mais delongas, quero apresentar nossas convidadas. Na verdade, eu até conversei com elas antes e disse, olha, eu não vou aqui passar o currículo delas, de cada uma, o que cada uma já fez, e a formação, só para dizer para vocês que elas foram escolhidas a dedo, com muito carinho, porque são pessoas que conhecem verdadeiramente essa temática, atuam, trabalham diretamente com essa temática da violência de gênero. Aqui ao meu lado tenho a Laís Locatelli, que é advogada e psicanalista. Ao lado da Laís temos a Zaira Castro, que é advogada, trabalha diretamente também com as questões raciais. E ao lado da Zaira, a Carmela Delisola, que também é advogada, professora também, e conhece muito e vai partilhar conosco. Antes, não é, Carmela? Eu havia perguntado se eu deveria chamá-las de doutoras, não é? E elas disseram, não há necessidade. Então nós aqui estamos realmente para um bate-papo. Mas não é um bate-papo comum, é um bate-papo com quem realmente conhece, com quem realmente sabe. E a temática de gênero, violência de gênero, estruturas de violências de gênero, é algo significativamente importante. E quero já colocar uma ideia, né? Não sei se todos comungam da mesma ideia, mas acredito que sim, é a de que nós termos de reafirmar o óbvio é sempre triste, não é? Nós dizermos sempre que precisamos lutar para construir a igualdade entre homens e mulheres, que deveria ser algo já muito comum trazermos desde crianças, mas nós precisamos. Por quê? Porque a realidade é cruel e é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar. Não sou eu que estou aqui para conversar com vocês, são as nossas convidadas, então nós vamos passar para elas. Laís, boa noite, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite e estamos aguardando a sua reflexão, por gentileza. Boa noite a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está acompanhando no YouTube, no Instagram. E esse material que fica depois para a gente passar. É uma alegria poder estar aqui e não é uma alegria continuar falando sobre esse tema e ainda ter que falar sobre esse tema, né? Agradeço ao convite, agradeço a oportunidade ao professor Dr. Dilnei, a doutora Patrícia, a você, Luiz Fernando, que é coordenador do núcleo, por todo o carinho e pela confiança também. É um lugar muito especial estar aqui falando hoje sobre esse tema que me é tão raro e nos é tão raro, né, meninas? Cada uma com a sua peculiaridade, especificidade, porque a gente aprende a partir da experiência de cada um. Então, eu acredito que o lugar de fala fala muito sobre isso, né? Como que a gente pode falar de violência contra a mulher, sendo mulher, acho que a gente vai sentir, porque o nosso corpo é testemunha de todas essas violências que transpassam a nossa vida de uma forma multiestrutural e multifacetada também.
Assim como a doutora Zaire e a doutora Carmela vão estar falando de temas que elas podem experienciar mais na sua própria pele, né? Esse é um tema que não é só um tema de preparação de prova, mas é um tema que prepara a ação da vida também. Porque a violência, de alguma forma, ela permeia as nossas relações. Às vezes mais ou menos consciente, às vezes mais ou menos inconsciente. Às vezes ela é mais nítida e outras vezes ela é mais porosa, mais nebulosa. Algumas violências a gente pode ver de forma escancarada e outras ainda nós temos dificuldades de perceber. Como um exemplo, de políticas públicas espanholas há muito tempo, e eu vou citar às vezes Espanha, porque até 2 dias atrás eu estava morando lá, estavam muito focados nos últimos anos, digo últimos anos, 6, 7 anos, no público adolescente e jovem, porque se percebeu uma dificuldade de conectar com o fato de se estar vivenciando situações de violência. Controle, exposição na internet, etc. Assim que, mesmo que nós pensamos que nós estamos cientes dos tipos de violência que nós sofremos, ainda algumas que temos mais dificuldade de perceber. Especialmente quando nós estamos vivendo dentro de vínculos de relação, vínculos de amor, isso não fica tão evidente assim, porque ele vai se misturando com outros temas, como amor, como ciúme, como cuidado, é proteção, é controle. Então, são coisas muito limítrofes, não é? Mais pela sensação do que o sujeito tem ao longo da relação, do que por uma coisa que acontece isolada em si, né? Uma sucessão de coisas que vão acontecendo. Primeiro, ao falar de violência de gênero, nós temos que perceber o seguinte: essa é uma violência que acontece contra a mulher por ela ser mulher. Digo, procurando encontrar uma palavra que para definir é difícil, porque a gente pode pensar assim, será que ela estaria subjugada num lugar mais depreciativo? Mas eu não gosto muito de usar essa palavra. A questão que talvez a gente possa pensar é, por ela não ser homem, mas não é exatamente isso, é um pouquinho mais complexo. Freud diz o seguinte, que os homens estão perdidos quando encontram uma mulher com características masculinas que eles admiram. Eu vou deixar essa frase para vocês pensarem enquanto essa palestra vai rodando. Por quê? Porque a gente admira aquilo que é parecido conosco, ou aquilo que a gente tem como ideal, que gostaria de ter ou gostaria de ser, ok? Por exemplo, eu me identifico com a doutora Carmela, fomos colegas do pós-doutorado, somos amigas, me identifico com a doutora Zaira, é advogada, tem uma fala que toca tanto o pensamento como o nosso coração, e todas essas falas e todo esse carinho que eu tenho, é possível que eu as admire. E quando a gente admira, fica muito mais fácil respeitar. Agora, nós temos um X da questão muito importante que é, se eu não admiro e eu não me identifico, não vejo e sinto a outra pessoa bem como um sujeito, mas mais como um objeto a me satisfazer de alguma maneira, seja lá a demanda que for de satisfação. Fica mais difícil que esse respeito aconteça, porque ela não vai estar no mesmo lugar que nós. Nós não vamos ter a conexão da identificação, a empatia ou a simpatia orgânica que vem naturalmente. E aqui o que nós vamos ter que encontrar para que o respeito vá aparecendo? Nós vamos ter que encontrar nos nossos limites internos, na nossa moral, na nossa ética, que o professor Luiz Fernando trabalha aqui também com a ética, que esses elementos vão impedir de sermos agressivos ou desrespeitosos com outra pessoa que não admiramos ou não temos empatia ou simpatia. E é justamente o nosso contorno ético e moral que vai nos dizer o seguinte, para onde é que a gente vai caminhar e como que nós iremos nos relacionar com o outro. O Lacan, ele nos fala que esses limites são inscrições psíquicas. Por isso que eu digo, é muito mais complexo do que pensar na masculinidade, na feminilidade do jeito que a gente conhece hoje.
porque as nossas inscrições são muito primitivas. Elas começam lá no início da vida e elas vão se formando e estão sempre em formação, né? Tanto que Freud usa as estruturas psíquicas, o eu, o id e o supereu, como inscrições e formações contínuas. Elas nunca estão fechadas, nunca estão completas. Por isso que nós estamos hoje aqui conversando com um público já adulto, jovem adulto, e que isso é possível expandir. Porque se não fosse, algumas coisas são mais fixas e mais rígidas, mas ainda há a possibilidade sempre de ocorrer essa transformação, a elaboração e, de alguma maneira, inserir novos elementos dentro desses núcleos. O Lacan vai trabalhar especialmente, importante no trabalho do Lacan, com a inscrição do nome do pai, que é quando alguém ou vários alguéns, né, começam com as nossas figuras parentais, vão para os professores, os nossos mestres. Por isso que a formação educacional, institucional é tão importante na nossa vida. Os professores são referências que ajudam a formar as nossas instâncias psíquicas. Aí está o nível do grau da participação e da importância dos nossos professores e dos nossos mestres na nossa vida. Eles formam as nossas estruturas psíquicas na sequência dos pais. E são eles que vão nos dar o contorno ético, vai ser toda a formação do supereu. Que isso quer dizer o quê? Ali vão estar todo o sistema normativo e legal que nós vamos ter e nós vamos respeitar naturalmente ao longo da vida. O nosso respeito, o que nós vamos respeitar, o nosso autocontrole, os nossos limites, aquilo que é legal, ilegal, certo, errado, justo, injusto, e que vai determinar o quanto nós sentimos prazer ou desprazer com alguma coisa. Porque quando alguma coisa é muito desprazerosa e levanta muita culpa superegóica, nós não vamos por esse caminho, nós vamos encontrar outro caminho. Então, quando a gente está num lugar de desrespeito, de agressividade, de relação violenta, isso está se conectando com alguma coisa aqui dentro que permite que isso passe para fora de forma que nos dê prazer direto ou satisfação inconsciente. Ou seja, me satisfaz, não entendo bem porquê, mas isso reverbera de um modo que seja possível fazer. Senão eu não faço, porque senão vou estar submergida no desprazer, não vou querer fazer. Até aqui acredito que não temos novidades, não é? Que isso faz parte do nosso dia a dia. Mas também faz parte do nosso dia a dia ver notícia de violências múltiplas exercidas contra a mulher. Sempre me perguntam, contra o homem não? Contra o homem também. Mas nós não costumamos aprender e internalizar que o homem, por ser homem, é frágil, é dependente e que tem especialmente que dispor o corpo para nos dar prazer, tem que nos satisfazer de alguma maneira. Por isso que a gente fala tanto no homem narcisista, que é um termo que está super em voga e a gente encontra muito esse contorno. Tem uma lógica psíquica por trás disso, porque normalmente a constituição do feminino e do masculino no Édipo é diferenciada. Não vou entrar aqui, não vou especificar. Mas esse lugar do narcisismo, quando ele não é experienciado, vivenciado, encerrado na infância, ele se arrasta. Quando ele se arrasta, vai demandar que o outro nos satisfaça porque sim. Como se fosse um direito nosso e uma obrigação do outro. Por isso que na relação com os narcisistas, né, um narcisismo mais infantil, mais crônico, nós não vemos uma relação entre dois sujeitos. É entre um sujeito e alguém, quase objeto, que está ali para satisfazê-lo, sofrendo, é lógico, represálias de toda a ordem, quando isso não acontece, né? Basicamente, continua como algo que faltou o destete desse lugar. Digo destete por quê? Porque aí vão estar as funções parentais, especialmente a materna, para fazer esse encerramento de doação narcísica para esse bebê, por essa parte infantil que segue na vida adulta. Por isso que quando a gente fala,
a gente fala na questão da violência contra o homem, contra a mulher, é uma coisa que, se nós vamos mesurar, gigantescamente, ela toca muito mais a mulher, tanto estruturalmente, por uma questão cultural, como também tem um viés psíquico interno para isso. Eu sei que é polêmico o que eu estou falando, mas também a gente não está aqui para fugir de polêmica, está para entrar nas polêmicas. Esse contorno que eu estou falando do masculino não é só para o masculino que acontece esse ensinamento, esse aprendizado, porque o nosso ambiente ele vai ter uma função determinante na formação da nossa psique. Ele dissimuladamente também acontece com a mulher, naquilo que a gente vai aprendendo sobre a nossa posição social e o jeito que a gente se comunica e aquilo que a gente entrega ao outro. E é aqui que começa toda a treta, a sensação de nos sentir autorizados a agir de uma determinada maneira com os homens, com o masculino ou com as mulheres, com o feminino. Já deu 10 minutos? Já vou para o encerramento, então. Por exemplo, vocês podem abrir um site de qualquer site de notícias, e aqui que está o grande desafio. Porque, por exemplo, a notícia da violência contra a mulher, ela vai aparecer em grande medida. Qualquer site de notícia, hoje, possivelmente terá uma notícia nesse sentido. Isso muito além da violência física, que é pública e notória, tem uma violência muito mais sutil, que é a moral e que é a psicológica. Quem que não julga o comportamento, a fala, a roupa, o conteúdo das redes sociais, a postura, a moral e a índole das nossas mulheres, da coleguinha, da pessoa que está do lado de casa, das pessoas que a gente vê na internet ou que são atrizes, são cantoras famosas? Mulheres e homens e cada um de nós, né? Quem não? Mas o que me preocupa é mais quem sempre. Quando isso vira uma dinâmica que faz parte do dia a dia e ela passa a ser quase invisível, como se isso fosse uma coisa normal. A minha sensação é que parece que sobre o homem a gente comenta e sobre a mulher a gente julga. O que vocês pensam sobre isso? Tenho essa impressão, tanto na questão do direito quanto na questão da psicanálise dentro da clínica, pelo que eu escuto todo dia. E acredito que a violência moral começa muito por aí e que as consequências são seríssimas, como, por exemplo, ela não é séria, não é confiável, é interesseira, e uma série de calúnias, injúrias e difamação, né? Então, a questão que eu penso é a seguinte: será que a violência está tão longe de nós? Às vezes está, como, por exemplo, quando a gente vê o estupro utilizado como armas de guerra. Qual é o intuito de ter essa arma de guerra, né? Ameaça, tortura, limpeza étnica. Outro tema que parece que está longe de nós também são as escravas sexuais em épocas de guerra. O que significa isso? Dominar, explorar, degradar. O corpo da mulher ali se tornando o próprio cenário de guerra. Uma coisa que parece estar longe, a mutilação genital feminina, mas ela acontece hoje, tem um dado da União Europeia, com 600 mil mulheres mutiladas, nesse sentido, que vivem na Europa. Então, não são casos pontuais. 600 mil só as que vivem na Europa. E não são os países por excelência que acontece esse tipo de violência, porque ele acontece especialmente em 30 países da África e do Oriente Médio. E aí, se a gente vai falar na intervenção direta na sexualidade e no prazer feminino, nós temos a violência sexual, nós temos abusos, estupros, assédios, estupro coletivo, estupro corretivo, do corpo da mulher ali, nesse lugar de doador do gozo e do prazer. E aí eu pergunto, quem é que nunca deu uma forçadinha para a mulher ceder ao ato? E aqui, puxando um pouquinho para a consciência de como isso pode ser limítrofe e como pode não ser sentido como algo violento para quem está exercendo especialmente, né? Nesse ponto que nós podemos encontrar Lacan, que é a inscrição do não, do limite,
do corpo do outro, do meu corpo, e a minha responsabilidade e a minha consciência de não invadir, usar ou destruir o corpo da mulher. O corpo que pode ser literalmente roubado no tráfico de pessoas para fim de exploração sexual, onde as mulheres são forçadas a se prostituir, e cujo maior público na Espanha foi constatado que são os jovens, mais ou menos da idade de vocês. Já pensaram que isso é possível? Né? Mas é muito possível. É a total degradação do outro a um pedaço de carne fingindo que goza e que se paga por esse espetáculo, sem consciência do que pode estar por trás do tráfico humano de pessoas para fim de exploração sexual. Outra questão que a gente pensa e que eu deixo em aberto, como que nós estamos nos relacionando e como que nós estamos trabalhando. E aqui é o ponto de pensamento da importância da postura de vocês como futuros profissionais. Quem vai ser advogado, quem estará cuidando dos casos de violência, tanto do lado da vítima como do lado do agressor, o médico, um delegado que atende uma mulher estuprada, uma equipe médica fazendo parto, nós vamos encontrar violência obstétrica. Há pouco tivemos o caso esdrúxulo do médico, né, que superanestesiava as mulheres para abusá-las, mas tantos outros tipos de violência obstétrica que também podem ocorrer. O não cuidado com a dor, o não cuidado com o momento, a falta de sensibilidade, a falta de respeito. A violência que contorna todas as nossas instituições. E esse é um lugar que todos nós podemos olhar com muito carinho, especialmente quando nós entramos no mercado laboral, porque isso vai aparecer. E confesso para vocês que na clínica eu tenho muitas pacientes que sofreram abuso sexual, tanto na infância como na idade adulta, como o uso de Boa Noite Cinderela, outros tipos de violência aí que aparecem, pornografia da vingança, exposição de material pornográfico, vídeos íntimos na internet, o impacto que isso causa, o trauma que isso fica. Nesse sentido, já para ir me despedindo, que eu passei do meu tempo, como sempre, só gostaria de dizer que nós esperamos muito de vocês, para que vocês possam ser diferentes e fazer a diferença. Por isso que nós estamos aqui hoje trazendo pequenos pontos de reflexão que vão ficar aí para vocês depois como profissionais e como pessoas e sujeitos sociais, pensar um pouquinho e trazer um pouco mais para a consciência do que aquilo que a gente está acostumado. De que modo a gente pode entender que, assim, olha, tem um ponto no qual possivelmente a família erra, né? O que está faltando para a nossa sociedade nesse sentido? É ensinar a respeitar simplesmente? Não é? Ou é o saciar o desejo, Laís? Não é? Que a gente não sabe dizer para as nossas crianças que, olha, tem limite, então é a figura do pai ali que faz surgir superego ali. Como é que funciona isso? O que está faltando para a gente pensar nesse sentido? Porque a gente vê que é a família que está relacionada diretamente a esses pontos, não é? O que vocês acham? Como é que vocês enxergam a família? Me parece bastante lógico, assim, quem está trabalhando na clínica, eu sei que eu tenho curso de psicologia aqui assistindo também, mas vocês vão perceber isso quando são advogados, nessa mesma linha. Quando a educação ela é baseada no medo, que aparece no gráfico aqui que a Carmela apresenta, estando ausente o medo, eu posso fazer. É por isso que a questão da violência e da agressividade, também direcionada à criança, seja ela do gênero que for, ela tem um contraponto que é o efeito rebote, quando a gente que me dá medo, me faz sentir mal, me faz sentir culpa, não está presente. Agora, quando a gente tem uma educação onde tem o amor e o respeito na fórmula e um modelo acolhedor, que é muito o que a Zaira fala aqui, do amor, desse acolhimento, da dor, do sofrimento, e a partir disso a elaboração desses sentimentos mais negativos em positivos. Então,
a gente segue com o respeito pela vida e o amor pela vida. Porque estando ou não a gente que dá medo, seja o pai, o padrasto, a mãe ou o professor, isso segue conosco. E é um grande contraponto, porque o que aparece? A pessoa que sofre violência, ela internaliza isso como um elemento do relacionamento. Depois é bastante difícil dissolver, porque ele vai fazer parte também do componente erótico, especialmente nas relações de casais. Quando a gente fala, e é politicamente suspeito que eu vou falar, é um contraponto interessante. Quando a gente fala na questão da erotização, por que normalmente a gente fica junto com pessoas que não são tão boas assim conosco? Que trazem elementos ciúme, medo, alguma agressividade, ameaça, invasão, porque esses elementos são constituintes daquilo que a gente entende por amor e por relacionamento. Como que os pais educam normalmente? Castigo, agressão. Quem não sofre castigo aqui? Como é que aparece muito hoje nas redes sociais, especialmente a questão do castigo do silêncio? Não me respondeu, me deixou de molho, vi que está online, não responde. Esse tipo de resposta. E aqui a gente se gruda, né? Nossa, não me respondeu, eu vejo os pacientes uma e outra vez. Não me respondeu, eu fico na expectativa, aquilo gera um sofrimento enorme, mas não consigo me desvincular daquele núcleo. Como ele é constitutivo, vai ter que não só ser pensado, não é só puxar para a consciência, vai ter que ser elaborado e transformado em outro elemento. E aqui a gente vê um processo muito grande, e falo da psicanálise, porque é onde eu conheço, eu posso falar sobre isso. Costuma ser um processo de despedida daquilo que nós aprendemos, da queda do ideal dos pais para a constituição de algo novo. Então, ele não é indolor. É um processo delicado. Isso se faz sozinho, Laís? Ou precisa, por exemplo, de análise? Como é que funciona isso? É um instrumento, né? Acredito que a análise é um bom lugar para se fazer isso. Inclusive, quando a gente tem dúvida de me relaciono de uma forma agressiva, violenta, ela é mais amor, acolhimento, quais são os elementos prevalecentes? Aqui a gente pode pensar se precisa ou não buscar algum recurso externo. Dou um exemplo. Na Espanha fizeram um projeto experimental com os homens que estavam respondendo por violência contra a mulher. 80% deles, dentro desse grupo de terapia, não identificavam o seu comportamento como violência. Por isso que às vezes é tão intrínseco que nós não percebemos muito bem como isso. A identificação da coisa, trazer para a consciência, para o pensamento, para a elaboração, é todo um processo. Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho, por quê? Porque são elementos inconscientes. Está lá, simplesmente sai, aquilo sai naturalmente, né? Aqui está uma grande vantagem, que é o processo terapêutico, ou seja, tem alguém que está comunicando conosco sobre o nosso processo inconsciente. E eu digo para vocês, pessoal, eu tenho uns 10 anos de divã, eu sendo analisada, né? Para poder analisar. E às vezes eu me surpreendo também com as interpretações do meu psicanalista. Quando ele traz à tona, eu digo, meu Deus, verdade, como é que eu não percebi isso antes? Por quê? Porque o nosso inconsciente funciona como uma barra. Esse conteúdo não passa por algum motivo. E tem muitas coisas que não passam de uma forma que a gente possa dar um melhor destino para eles, dar um lugar no nosso desejo para eles. E eles vão sair por outra maneira, com certeza, porque sempre encontra, o desejo sempre encontra um lugar por onde escapar. Obrigado. Complicado a gente falar do perdão, né, com relação a um agressor, não é? Como é que você entende isso, Laís? Me parece, Luiz, que a gente sempre pensa no perdão como um alvará de soltura do outro, né? Como se estivesse passando um cheque em branco para o outro voltar a viver do zero, e a gente coloca créditos ali, como liberando ele da culpa e da responsabilidade. Mas eu percebo também o perdão como um desinvestimento libidinal desse objeto. Ou seja, aquilo que nós investimos e retornando para nós, nos despedindo daquele sujeito, a ponto de aquilo que estava
entregue para ele retornar para nós, para que nós possamos dar um novo destino. Freud... Aí, espera só um minutinho, porque nós temos um público bem heterogêneo aqui. O que é essa história de desinvestimento libidinal? Freud trabalha muito com a economia da libido. E libido significa a nossa energia psíquica, que nós pensamos que é ilimitada, mas não é. Temos um quantum. Então, se eu deposito e faço um grande investimento em Luiz me agrediu. Tínhamos um relacionamento extremamente violento, seja ele da ordem que for, pode ser laboral, pode ser de amizade, mas normalmente é um relacionamento de romance, aqueles que mais nos afetam pelo grau de intimidade, de tempo e de entrega, né? Tanto é que quando a gente está apaixonado, o nosso eu fica empobrecido, o nosso ego fica empobrecido, porque nós vamos entregar tanto para o outro que, de alguma maneira, a gente fica mais esvaziado, tanto que a gente vai lá no outro quando a gente precisa buscar. E aí aquela pessoa não nos responde, responde mal, sai para a balada, e a gente se sente vazio, se sente mal, se sente desprovido de amor, até do nosso próprio amor, porque está lá, né? Quando você me agride, essa energia que estava com você, esse amor, essa confiança, esses planos, esses projetos, você leva com você. Então é como se fosse um processo de luto, que isso possa retornar, eu possa fazer esse desinvestimento e que eu possa dar um novo destino. É nesse sentido que é um processo de liberdade daquele que vai perdoando, mas não é um perdoar no sentido te liberto e agora você não se responsabiliza e não tem culpa. Eu vou retirando daquilo que eu te dei e vou retornando para que eu possa fazer alguma coisa com isso. É lógico que os relacionamentos que deixam marcas muito profundas de violência, seja ela qual for o tipo, vai demandar processos mais elaborados de luto. E às vezes não é só o luto do relacionamento, são planos, são projetos, são sonhos, são fantasias da família, de relacionamento, etc. Então aí é um grande desafio. Mas acredito que passa muito por isso, sabe? Como que eu me retiro daí e deixo de viver dentro da dinâmica. Porque se a gente fica vivendo dentro da dinâmica, não se liberta dela. E a gente vai para o próximo relacionamento e carrega isso e fica meio fantasma, porque fica investido nos dois, né? Os traumas geram muita fixação. Então, quando a gente vai trabalhar o trauma também, nós vamos trabalhar com o desinvestimento naquele objeto. E qual que é o ponto do trauma? O trauma é um movimento que nós não podemos antecipar psiquicamente. Então, basicamente, a gente fica paralisado e fixado naquele ponto, porque nós não tínhamos recursos para antecipar, porque normalmente é impossível antecipar. Como no caso de um estupro, como no caso eu amo uma pessoa, de repente ela me bate e eu não sei nem de onde vem isso, naquele momento de paralisia, né? Por isso que muitas vezes as vítimas demoram tanto para denunciar ou para procurar ajuda, porque muitas vezes paralisa. Eu posso entender que o perdão tem a ver com liberdade, mas não liberdade do agressor, mas daquele que foi agredido. Acredito que sim, que passa por aí, porque o outro tem que se haver com a responsabilidade, com a culpa. Não vou eu lá dizer que ele não precisa fazer isso. Eu posso dizer, eu não tenho um vínculo profundo mais com você, porque agora eu estou indo para outro lugar, para outra direção. Ok, muito obrigado. Eu só queria terminar com Lacan e com as 3 profissões que ele diz serem possíveis, que é a do educador, a do psicanalista e do político, porque elas não terminam nunca. E que bom, né? Porque a gente também não termina. E quando a gente termina, ficam os nossos descendentes. Então, se estamos simbolizados no coração deles, também não vamos terminar.